Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo, na verdade vai ser uma série de vídeos para a gente não fazer aqueles vídeos muito longos, tá? Então nós vamos liberar para vocês aos pouquinhos uma série de vídeos aí trazendo para você o que esperar na novela Vale Tudo nos próximos capítulos, o que já a Manuela Dias já escreveu para os personagens, ela que está fazendo realmente muitas mudanças, né, em relação ao roteiro original de Vale Tudo lá de 1988. Então a gente vai trazer para vocês aí essas mudanças sobre vários personagens da trama. Fica ligado aqui com a gente para você não perder nada. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque a gente vai liberar aos pouquinhos para vocês tudo que podemos esperar aí nos próximos capítulos da novela Vale Tudo e também os bastidores, né, da TV, do mundo das celebridades, que a gente gosta sempre de ficar por dentro. Aproveita, não esquece de deixar seu like aqui nessa publicação e compartilhar esse vídeo com quem é noveleiro e noveleira, assim como a gente, né não? Gente, então vamos lá, vamos partir para o que interessa. Agora, nesse vídeo, tá, a gente vai falar aqui para vocês sobre o que podemos esperar em relação ao personagem do Renato, o Renato que teve ali passou mal, teve uma indisposição muito séria, né? Sofreu ali um quadro bastante sério em razão da síndrome de burnout. Ele foi hospitalizado e aí a gente vai te dizer aí o que podemos esperar no desenrolar dos próximos capítulos para o personagem do Renato, que vai ter ali. Vai começar um romance com quem, gente? Solange, que é uma das suas maiores diretoras lá da Tomorrow, né? Que é a agência de notícias do Renato. Vou falar para vocês aqui, tá? Por exemplo, o Renato, essa semana, tá, já vai receber alta, ele que estava hospitalizado, vai receber alta, vai receber orientações médicas de que ele precisa mudar o estilo de vida dele, priorizar aí, tudo bem, o trabalho, seus compromissos, mas também ter qualidade de vida, que envolve não somente mudar hábitos ligados ao bem-estar do corpo, mas também da mente, tá? O médico vai dar uma dura ali no Renato, ele vai receber alta, vai voltar para o apartamento dele que está em obra, porque ele saiu lá do apartamento do Marco Aurélio depois que descobriu que Leila e Marco Aurélio estão juntos, né? Então ele foi para um apartamento em que ele está fazendo obras, mas vai precisar paralisar as obras por um tempo, porque ele vai ter que ficar lá mesmo, e ele vai ficar ali tendo que cumprir compromissos na Tomorrow, ele vai limitar aparentemente 2 dias por semana, tá? Que ele vai poder ir à revista e se ocupar dos compromissos, dos afazeres na revista. Na revista não, que agora a Tomorrow é uma agência, né? Revista Tomorrow era lá em 1988, agora em 2025 a Tomorrow é uma agência de notícias. Bom, ele, além disso, tá? Vai começar ali engatar um romancezinho com a Solange, né? Ela que é realmente uma diretora de moda, de produção na Tomorrow bastante importante, de bastante destaque. Ela se afastou do cargo dela quando ela foi para Madrid e aí entrou na trama, né? E também no lugar da Solange, o Mário Sérgio, que é uma pessoa extremamente competente também no que diz respeito à produção de conteúdo, de moda, de notícias, e muito versátil o Mário Sérgio, né? Mas aí a Solange retornou para o Brasil e reassumiu, né, o seu emprego lá na Tomorrow. E agora o Renato vai aí começar a engrenar um romancezinho com a Solange, tá? Vai ser algo assim inesperado, porque na trama de 1988, a Solange, quando terminava com Afonso, tempos depois, o Mário Sérgio aparecia na Tomorrow, tal qual agora, tá? Só que o affair que Solange tinha, ou pelo menos ela ensaiava em ter, tá? Era com o Mário Sérgio, que interpretado pelo Marcos Palmeira, lá na versão de 1988, né? Então, aí ela ficava ali, todo mundo, naquela época, gente, começou a torcer muito pelo romance da Solange com o Mário Sérgio, porque ele era exatamente aquilo que ele vem sendo nessa trama agora, né, de 2025. Ou seja, Solange fica doente, Mário Sérgio fica ali para prestar um apoio,
toma conta dela, ajudá-la, né? O Mário Sérgio se preocupa com os sentimentos da Solange. Posteriormente, não sei se a Manuela Dias vai manter esse perfil do Mário Sérgio, mas quando Solange engravidava do Afonso, né, o Mário Sérgio é que estava ali ao lado dela para dar todo o apoio durante a gestação para Solange. Nessa versão de 2025, como ela engatou e ainda não engatou, mas já está aí à beira de engatar um romance com o Renato, que é o chefe dela lá na revista, o dono da revista, da agência, né? Então pode ser que essa parte também da gestação da Solange, que a gente já sabe, que vai rolar até negócio de DNA aí na trama, tá? Antes rolava esse pedido de DNA em relação ao bebê de Maria de Fátima, tá? Agora vai rolar também em relação ao bebê de Solange, que já está aí engatado na trama, mas não se sabe exatamente se quem vai ficar dando apoio para ela durante a gestação vai ser o Mário Sérgio, já que perdeu completamente o contexto, né, do Mário Sérgio aparecer nessa trama, ou se vai ser o Renato, porque afinal de contas agora temos um outro contorno para o personagem do Renato e também da Solange, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a engatar esse romance e o pessoal da revista, lá da agência, vai ficar desconfiado. Sardinha, que mora com a Solange, é o fiel escudeiro da Solange, é seu colega também na revista, né? Seu maior braço direito na Tomorrow. E o Sardinha vai ser o primeiro a desconfiar de que está ocorrendo ali um climinha diferente entre Renato, tá, e Solange. O Renato também, aí, aproveitando essa pegada de que o médico não quer mais que ele tenha um ritmo extremamente acelerado de trabalho, o Renato que sofreu aí com os efeitos da síndrome de burnout por conta de trabalhar todos os dias da semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, ele vai comparecer lá na agência, na Tomorrow, e vai comunicar aos funcionários de que a Solange irá ocupar interinamente a direção da agência, tá? Da Tomorrow. Ele vai comunicar a todos, mas antes disso o Sardinha já vai perceber que está ali havendo um climinha entre os dois, né? E aí, gente, esse romance vai caminhar, né, ao ponto de que eles vão ter, eles que têm, na verdade, o Renato e a Solange têm muitas afinidades no sentido de que são excelentes profissionais, altamente dedicados, se dedicam de corpo e alma à profissão, né? Colocam realmente a carreira como prioridade e, enfim, tem ali até a mesma forma de pensar os dois. Então, realmente, as afinidades são muitas, diferentemente de Solange e Afonso. Muita gente até gostou dessa mudança que a Manuela Dias fez para o personagem do Renato e da Solange, né, com esse romance entre eles dois, dadas as imensas afinidades que eles têm, né? E até porque lá na trama de 1988, o papel do Renato era interpretado aí por um ator bastante mais velho, né, do que a Solange à época. Então agora não, essa diferença de idade é pequena, então combina bastante ali, né, aqueles dois jovens com a carreira em ascensão, extremamente dedicados à construção de uma carreira, né, de sucesso profissional. Então acredito que o público tenha gostado. Mas aí eu me pergunto, então por que colocar o Mário Sérgio na trama? Porque o Mário Sérgio foi colocado na novela lá em 1988 justamente para suprir essa lacuna do romance de Solange com Afonso. E o Mário Sérgio também era o contraponto exato para o Afonso, porque enquanto o Afonso é esse menino mimado, que trabalha quando quer, que vai para a TCA quando quer, embora ele fosse ali um idealista em 1988, né, batalhasse pela carreira dele, quisesse um lugar ao sol, ele, na verdade, pouco fazia para, de fato, tornar essa postura dele mais profissional, o mais profissional possível, né? O Afonso, agora de 2025, nem se fala. Um playboy, mimadinho, fica mais curtindo os esportes, as namoradas, as gatinhas, do que o trabalho em si. Ele tem ideias legais, progressistas, né? Mas é uma pessoa que pouco vai à empresa. A gente não vê o Afonso de 2025 compromissado, né, do mesmo nível do Afonso lá de 1978. Mas certo é que, mesmo lá para 1988, o Afonso era completamente oposto da Solange, que colocava a carreira na frente de tudo, né? Queria se dedicar para crescer na carreira, para ter uma ascensão. E o Afonso, até porque ele não precisa, o Afonso é rico, né, pessoal? E o Afonso de 2025 realmente está pior do que o de 88, porque ele não quer nada com nada, só quer saber de
curtir a vida doidado, né? Milionário pode se dar o luxo disso. Então, aí a Solange e o Renato vão ficar juntinhos, tá? Vão começar aí a construir uma relação amorosa. E aí eu não sei qual vai ser o espaço que vai sobrar para o Mário Sérgio. Mano Dias, né? Que já descaracterizou bastante a versão original de Vale Tudo e tem tido aí bastante resistência nossa aqui no canal, né? Eu vejo pelos comentários, os meus e os de vocês, mas também de uma maneira geral, os telespectadores que assistiram Vale Tudo de 1988, principalmente o pessoal que viveu lá aquela época, que foi um frisson, né, em toda a sociedade, todo mundo parou para assistir Vale Tudo em 1988, então realmente está tendo uma resistência grande do público mais antigo, mas até do público mais novo, que teve a oportunidade de ver toda a trama pelo Globoplay. Quem nunca viu, está achando legal, entendeu? Está achando a novela interessante, mas quem já viu, e como é um remake, as pessoas estão bastante insatisfeitas em relação a isso, mas esse aí é uma grande modificação na trama, né? Porque a Solange, ela tá ali gravitando em torno da trama principal. Bom, e futuramente, tá, gente? O Renato e a Solange vão assumir para todos o namoro deles, o relacionamento deles. Isso vai prosperar. E o que a gente já sabe é que no futuro o Afonso vai ter um desentendimento com a Fátima, e nisso ele vai ter uma fera ali com a Solange, ela vai ficar grávida, e o ponto de interrogação em relação ao bebê da Solange é que se o filho vai ser do Afonso ou se vai ser do Renato. Isso também não existiu lá em 1988, porque a Solange engravidava, ela queria fazer uma produção independente, procurava ali vários candidatos, parecia até uma entrevista de emprego, né? E depois que ela engravidava, o que ficava no ar para o pessoal da novela, porque para quem assistia já sabia que o pai era o Afonso mesmo, porque ela só tinha tido relações sexuais ali naquele período com ele, tá? Mas aí a dúvida para eles lá da novela é quem seria o pai do bebê da Solange, mas não havia dúvida sobre dois possíveis pais, tá? Era somente assim, ela teve a relação com alguém, engravidou, quem será esse alguém? Porque ela não revelava, porque era o Afonso. De fato, ela não tinha dúvidas disso. Agora, diz que Dona Manuela Dias também resolveu alterar isso, e o que se espera é que Solange fique ali tendo que se submeter a um exame de DNA para tirar as dúvidas se o filho é do Afonso ou do Renato, já que esse romance entre eles dois vai começar essa semana ainda. Bom, gente, esses são os contornos para esses dois personagens, tá? Solange e Renato. Olha que mudança grande no contexto dos dois, né? Em relação ao original lá de Vale Tudo de 1988. E a gente vai fazer isso fracionado. Aos pouquinhos eu vou trazer para você aqui o que podemos esperar em relação a outros personagens de Vale Tudo. Então, não esqueça, tá? Se inscreve aqui no canal, ative as notificações e aproveita, deixa seu like nessa publicação, que você sabe que ajuda demais o nosso trabalho. Gente, obrigada pela paciência e pela audiência. Um beijo, até mais. Tchau.